Quando nós falamos de fundamentos do direito, nós temos que entender que o direito, como um todo, ele é subdividido para ser estudado. Então nós vamos compartimentar o direito, ou seja, nós vamos colocar cada relação que seja parecida em determinadas caixinhas e a cada momento nós vamos abrir uma caixinha dessa e estudar. Fechamos, abrimos outra, fechamos, abrimos outras, fechamos e abrimos outras. A partir do momento em que nós conhecemos todo o direito, ele se relaciona independentemente de ramos que nós vamos analisar. Ele se relaciona como um todo, ele se relaciona na intensidade de todos os ramos interligados. Então, uma relação jurídica, tá? Ela tem natureza civil, ela tem natureza penal, ela tem natureza administrativa. Então, vamos pegar um ato como exemplo. Nós podemos pegar o casamento. O casamento ele tem natureza civil, mas o casamento traz reflexos de natureza administrativa, o casamento pode gerar reflexos de natureza penal. Nós podemos pegar como exemplo o pátrio poder, hoje conhecido como poder familiar, como está no Código Civil. O poder familiar, ele tem uma natureza civil, mas ele gera reflexo administrativo e se não exercitá-lo de uma forma correta, pode gerar responsabilidade penal. Então, nós pegamos o direito e compartimentamos em ramos simplesmente para ser estudado, mas todos eles estão interligados entre si. Então nós podemos identificar os principais ramos do direito, não quer dizer que sejam todos, vou colocar aqui como exemplo. Nós temos que o direito, ele começa essa divisão dicotômica no direito romano, então surge aí no direito romano essa divisão dicotômica para ser estudado. E se divide lá na visão romana em direito público e direito privado, ou ius público e ius privatum. São os dois grandes ramos do direito, tá? E aí o direito público ele se ocupava basicamente das relações de governo e das relações entre o Estado, o indivíduo e o poder público. Já as relações de direito privado cuidava das relações dos particulares entre si. Nessa dicotomia, dois sujeitos ficavam evidenciados, então a figura do Estado e a figura do indivíduo, do particular. E nós tínhamos nessa divisão no direito romano o chamado ius civilis, que era privativo para o cidadão romano, o ius gentium, extensivo para os estrangeiros, e ius naturalis, que era colocado acima do arbítrio do homem. Então nós temos aí essas grandes divisões do direito romano. Hoje nós podemos falar que o direito público é aquele em que há predominância de interesse do Estado, que disciplina os interesses gerais e que existe uma relação de subordinação. Então nós temos aí, quando nós falamos em direito público, nós vamos ver os ramos em especial, direito constitucional, direito penal, direito administrativo, direito processual, que esses existe uma relação de subordinação. Já por outro lado, nós temos o que nós chamamos atualmente de direito privado, que é aquele que há predominância do interesse particular, ou seja, da pessoa, que existe uma relação de coordenação. Então nós temos aí dentro do direito privado as relações do Código Civil, do direito civil, em que o indivíduo pode ou não contratar, que o indivíduo pode ou não vender, que o indivíduo pode ou não alugar e assim sucessivamente. Então nesse quadro geral aqui nós podemos observar aquilo que nós já vimos lá atrás, o chamado direito positivo, né, que são aquelas normas postas pelo Estado, que estão ou foram vigentes, e que aí nós podemos fazer uma divisão entre em direito internacional e direito nacional. O direito internacional entre público e privado, depois nós podemos fazer até uma avaliação nesta divisão, que talvez não seja a mais adequada. E o direito nacional se divide em público e privado, que nós temos lá o direito constitucional, administrativo, penal, financeiro, processual e trabalhista dentro do direito público. E dentro do direito privado, o direito civil e o direito comercial. Analisando estes ramos do direito, então, vamos começar aí pelo ramo público, né? Vamos dar alguns exemplos do ramo público. O direito constitucional, ele tem por objetivo a estrutura do Estado, estabelecendo direitos, né? Principalmente os direitos fundamentais da pessoa humana, a estruturação do Estado em legislativo, executivo, judiciário, os chamados direitos sociais, os chamados direitos fundamentais, as garantias constitucionais. Então a Constituição Federal nós podemos falar que está
ela é objeto de estudo do direito constitucional. Então, seria o esqueleto do Estado, né? Traria toda essa estrutura do Estado, traria as funções do Executivo, seja ela federal, estadual e municipal, traria a função do Legislativo, o Legislativo Federal, o Legislativo Estadual, e aí as suas diversas divisões em competências, funções, atuações, enfim. O direito constitucional é esse grande ramo do direito que tem por objetivo a estrutura do Estado. O Estado também, para ele funcionar, ele precisa exercer esse direito constitucional no dia a dia, na prática, que estaria atrelada à ideia do direito administrativo, que estabelece, então, preceitos à administração para regular a coisa pública, né? Então, regula a constituição e funcionamento da administração pública. Então, eu tenho determinada garantia na Constituição Federal, vamos supor, eu tenho direito à saúde pública, né? Eu tenho direito à educação, eu tenho direito ao lazer, eu tenho direito à vida, enfim, e eu vou requerer esses meus direitos junto ao poder público, né? Ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. É o direito administrativo que vai regular essa atuação do Estado, como o Estado vai cuidar da coisa pública. Então, o direito administrativo é a operacionalização do Estado no seu dia a dia. Já o direito penal estabelece regras, nós vamos observar mais à frente, em determinado momento, outras aulas, que o direito penal é a última ratio, ou seja, a última razão. Se não tiver nenhuma outra forma de proibir ou de evitar aquela conduta, aí o direito penal entra em exercício, seria um soldado de reserva. Ele entra então para punir as pessoas que não cumprem as suas obrigações. Então o direito penal define as condutas criminosas visando preveni-las e repeli-las, tá? Tipifica e define e combina sanções aos ilícitos penais. Então nós temos o Código Penal de 1942, que ele estabelece duas grandes divisões, a parte geral até o artigo 120 e do artigo 121 em diante a parte especial, que traz os chamados tipos penais. Os crimes contra a vida, os crimes contra a propriedade, os crimes contra a liberdade, os crimes contra a liberdade sexual e assim sucessivamente. Dentro dos crimes contra a vida, homicídio, infanticídio, tá? Dos crimes contra o patrimônio, roubo, furto, apropriação indébita, enfim, nós temos o direito penal como essas regras punitivas que impõem condutas e visam, então, impor sanção aos atos ilícitos. O Estado, ele precisa se financiar para exercer e cumprir as suas funções. Então nós temos o direito financeiro, que cuida dessa organização das finanças do Estado. Então, como o Estado vai arrecadar, qual a receita que o Estado vai ter e qual é o funcionamento do Estado dentro dessa atividade de como gastar e como arrecadar os seus recursos. E podemos identificar também que o direito, ele precisa estar previsto a sua forma de exercício. Se não for cumprido a forma da qual está prevista, se eu violar o direito de alguém, eu tenho que ter a prerrogativa de exercitar esse direito e requerer alguém que esse direito seja garantido. E aí então entra o direito processual, que trata da distribuição da justiça. Justiça, num conceito amplo, muito genérico, é aquele de dar a cada um o que é seu, ou seja, então nós temos que o direito processual cuida de regular o processamento dessas ações quando existe violação desses direitos. E aí entra em cena também o chamado poder judiciário, ou, como nós conhecemos, a justiça, né? Essa atuação do poder judiciário. E aí nós podemos verificar que são os meios ou os modos para o qual se exercita o direito material. Então nós temos o direito civil, o direito penal, o direito constitucional. Foi violado, nós vamos recorrer ao poder judiciário através de uma ação, através de um processo, para que o juiz garanta o exercício desse direito. Outro ramo do direito é o direito trabalhista, que cuida das relações entre empregador e empregado. Então nós temos aí as relações de trabalho, né? Nós temos aí as atuações dentro das relações de trabalho, a regulamentação dessas relações de trabalho, quais são as obrigações do empregador, quais são as obrigações do empregado,
o que cada um tem que fazer, qual é a forma de contratar, qual é a forma de demitir. Nós temos então dentro da consolidação das leis do trabalho as principais regras do direito trabalhista. O direito civil então está dentro do ramo do direito interno privado. Então o direito civil regula as relações de direitos e obrigações de ordem privada, ou seja, entre particulares. E aí nós podemos falar que cuida então de relação a bens, as relações entre os indivíduos. Então o Código Civil cuida das relações entre propriedade, comprar, vender, alugar, os contratos em si. Nós temos as relações entre os indivíduos, a relação entre casamento, poder familiar, os direitos e deveres dentro do casamento, os direitos e deveres na relação familiar e assim sucessivamente. Nós temos o direito comercial, que aqui também pode ser conhecido como direito empresarial, tá? São as normas que disciplinam os vários aspectos da atividade mercantil, as relações entre comerciante e comerciante. E aí nós temos então essa relação comercial. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos fazer uma distinção então entre direito e moral. Tá? Nós vimos lá que direito tem coercibilidade. Tá? O direito tem uma diferença das outras regras sociais, moral e ética, que é a sua coercibilidade. Então a vida social só é possível uma vez que estão presentes regras que determinam essas condutas. Então as regras têm um cunho ético e emanam da moral ou do direito. Tanto a moral quanto o direito são regras de conduta. O que vai diferenciar uma da outra é que o direito é coercível e a moral não. Tá? Existem ações que interessam apenas ao direito, outras questões que o direito para ela é indiferente, mas que está só dentro do âmbito da moral. Por exemplo, o indivíduo que desce no elevador e não dá bom dia. Essa regra não está afeita ao direito, mas está entre a moral. Por outro lado, nós temos aí uma falsa impressão que a prostituição é crime. Não é. O que é crime é patrocinar a prostituição. Então, aquele indivíduo que patrocina, que está vivendo da prostituição, que administra, né, a atividade de prostituição, ele comete crime. Mas aquela pessoa que se prostitui não está cometendo crime nenhum. Está dentro do campo da moral e não dentro do campo do direito. Então nós podemos identificar diferenças entre a norma jurídica e a norma moral. A primeira delas é a coação, né? A coercibilidade. A norma jurídica é coercível, enquanto a norma moral não é coercível. O direito tem um campo mais restrito, ou seja, o direito cuida de regras que sejam mais graves. Já a moral cuida de um contexto mais geral. As normas jurídicas evitam que outras pessoas se prejudiquem. A moral não, ela só recomenda que o indivíduo abstenha-se de fazer o mal. O direito ele é bilateral. Para que o direito exista, nós precisamos de uma relação bilateral entre duas ou mais pessoas. Tá? Já a moral não, a moral é unilateral. Eu possuo a moral e vou exercitar a minha moral como eu bem entender. Tá? Então aqui só para a gente ter um gráfico do que é norma moral e norma jurídica, nós temos aí dois campos, da moral dentro de um círculo e a norma jurídica dentro do outro. E uma interseção entre os dois, que são os fundamentos éticos comuns entre a moral e a norma jurídica. Então as normas jurídicas estabelecem coação moral imposta pelo poder público. Já as normas morais são normas de mera conduta, de condutas éticas.